Deuteronômio, dando continuidade à exposição do Antigo Testamento, Deuteronômio capítulo 13. Deuteronômio capítulo 13. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Quando profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio de que houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus e a Ele temereis. Guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz e a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheces, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão em redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não o olharás com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. A tua alma será a primeira contra ele para o matar, e depois a mão de todo o povo. Apedrejá-lo-ás até que morra, pois te procurou apartar do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. E todo Israel ouvirá e temerá, e não se tornará a praticar maldade como esta no meio de ti. Quando em alguma das tuas cidades, que o Senhor teu Deus te dá para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheces, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade, destruindo-a completamente e tudo o que nela houver, até os animais. Ajuntarás todo o seu despojo no meio da sua praça, e a cidade e todo o seu despojo queimarás, por oferta total ao Senhor, teu Deus, e será montão perpétuo de ruínas, nunca mais se edificará. Também nada do que for condenado deverá ficar em tua mão, para que o Senhor se aparte do ardor da sua ira e te faça misericórdia. E tenha piedade de ti e te multiplique, como jurou a teus pais. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e guardares todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, para fazer o que é reto aos olhos do Senhor teu Deus. Amém. Vamos à presença de Deus em oração, irmãos, mais uma vez. Senhor, nós te damos graças mais uma vez pela rica oportunidade de ouvirmos a tua voz. Ajuda-nos a compreender a tua palavra, como ela se revela. E livra-nos, ó Deus, livra-nos
de ensinarmos ou conduzirmos o teu povo por meio de erros que levam à destruição da sua alma. E guarda a tua igreja. É o que nós te pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Sempre, normalmente nós temos dificuldade quando nós vamos tentar associar amor com a ideia de obediência por natureza. Sempre é difícil, até porque na nossa sociedade, amar alguém é não necessariamente confrontá-lo, é aceitá-lo assim como ele é. E isso é muito comum, até fortemente ensinado nos nossos dias. É óbvio que, lembre-se que amar alguém não significa concordar com ele, porque Deus ama até o ímpio e Deus não concorda com o ímpio. Lembre-se que da maneira que Deus ama o ímpio, ele faz cair a chuva e o sol sobre os bons e os maus. Não porque Deus diz assim, eu amo vocês e eu estou satisfeito com a vida que vocês levam. Entenda que não é uma contradição de termos dizer que nós devemos amar todos os homens, até os ímpios, mas ao mesmo tempo nós lemos um texto como esse que diz, você vai ser o primeiro a apedrejá-lo. Em que sentido o amor é manifestado aqui? Qual a lógica desse amor que está posto diante dos nossos olhos? A primeira coisa fundamental que nós devemos pensar é que a sociedade, quando ela pensa em amor, ela não pensa necessariamente no aspecto legal e jurídico, ela pensa apenas num envolvimento emocional. Então, por exemplo, normalmente as teologias modernas, elas tentam dizer e tentam conceituar a doutrina do pacto como sendo apenas relacional e não tem caráter jurídico envolvido. Então, é o relacionamento entre Deus e o seu povo. Esse relacionamento é, por si só, suficiente. Então, independe da obediência. Você não tem que obedecer, você não tem que andar em retidão. Esse relacionamento é suficiente para lhe sustentar, assim como o relacionamento marido e mulher. O fato é que o Deus que se relaciona conosco se relaciona por meio do sacrifício e da obediência do seu Filho. Logo, entenda, esse amor tem um preço alto, a obediência do seu Filho. Isso é tão claro que a palavra amor na Bíblia está totalmente associada à obediência. Veja como é que eu resumo os 10 mandamentos. Amarás a Deus acima de todas as coisas e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Veja, a obediência está intimamente ligada à palavra amor. Amar a Deus e amar ao próximo. Como é que eu amo o próximo? Não incitando nem aprovando as suas práticas pecaminosas. Como é que eu digo para alguém que eu amo se eu estou vendo morrer e não estendo a mão para socorrê-lo? O conceito de amor, ele é fundamental nesse capítulo e por isso começo falando nesse tema, porque logo no início do texto, veja, volte comigo para o capítulo 13, não é? No início, no verso 1, ele diz, quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conhecemos e vamos-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova, para saber o quê? Se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Veja, aqui o grande ponto, e esse é o grande ponto da narrativa do capítulo 13, é o Senhor está provando o seu povo se esse povo o ama. Se esse povo ama. E aqui a manifestação do amor a Deus é dizendo, eu não amo o próximo acima de Deus, eu não amo um profeta acima de Deus, eu não amo os meus filhos acima de Deus, eu não amo a minha esposa acima de Deus, eu não amo nada que eu tenho acima de Deus. Porque na sequência, veja a lógica do texto, esse vai ser aquele que vai entregar, e aí é importante, no verso 6, acompanha comigo, ele diz assim, veja as palavras, se teu irmão,
Veja os detalhes. Filho de tua mãe, e aí não tem dúvida, pode ser filho do teu pai, né? É filho de tua mãe, ou teu filho. Mas não só isso. Ou teu amigo, ou tua filha, ou a mulher do teu amor. Teu filho ou tua filha, ou a mulher do teu amor. Ou teu amigo que amas como a tua alma. Te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses. O Senhor está provando se nós amamos a Ele acima de todas as coisas. Se eu amo o Senhor acima de todas as coisas. Um profeta ou alguém dentro da minha casa. Interessante que essa é exatamente a divisão do texto na sua ordem lógica. 3 tentam levar o homem à idolatria aqui no texto. Veja, você vai encontrar primeiro um profeta que fala falsamente, depois a família ou um membro da família, e depois no verso 16 em diante, você vai encontrar quando homens ímpios se levantam numa cidade e tentam perverter toda a cidade. Então eu tenho um profeta, eu tenho alguém dentro da minha casa, ou eu tenho alguém na cidade. Perceba que a condenação dos 3 é a mesma, todos terão de morrer. Não é? Todos vão ter que ser executados. Essa é a lógica do texto. Você vai ver isso comigo. Não é? Por exemplo, no verso 8 ele diz, no verso 6 ele diz, se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou a tua filha, ou a mulher do teu amor, ou o teu amigo, com a tua alma, te incitar em segredo, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheces, nem tu nem teus pais, dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, longe, desde uma até a outra extremidade da terra, não concordarás com ele, nem o ouvirás, não olharás para ele com piedade, não o pouparás, nem o esconderás, mas certamente o matarás. E aqui é interessante, veja, a tua mão será a primeira contra ele. Nós vamos falar sobre isso hoje no Novo Testamento. Por que isso não termina em morte hoje no Novo Testamento? Nós falaremos sobre isso um pouco adiante. Mas a primeira parte aqui é fundamental nós entendermos que a grande ênfase é amamos a Deus acima de todas as coisas? E o que amar a Deus acima de todas as coisas significa? Mas tem uma outra questão importante aqui no texto também. Veja, como termina o capítulo 12, nos ajuda a entender algumas questões bem interessantes no texto. Por favor, veja o finalzinho do capítulo 12, o último verso. Ele diz assim, tudo o que eu te ordeno observarás, nada lhe acrescentarás nem diminuirás. Perceba que na sequência, logo no capítulo 13, no início, quando ele descreve o que o falso profeta pode fazer, não é? Ele vai fazer milagres, ele vai fazer maravilhas, ele vai fazer sinais, e isso aparentemente vai conduzindo o indivíduo a crer nele, até que ele diz, nós vamos servir outros deuses. Agora veja o verso 3. Não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor vosso Deus os prova, para saber se amais o Senhor. Aí veja o verso 4. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a ele temareis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Só tem uma maneira, irmãos, e aqui qual é o crivo que eu sei se um profeta é falso ou não. Aqui no texto, veja que em outro momento nós vamos aprender nos profetas, até mesmo Deuteronômio posteriormente, que um falso profeta é aquele que fala uma coisa e o que ele fala não acontece. Esse é um falso profeta. Ele diz alguma coisa e não acontece. Mas aqui, ele é tratado como alguém que faz alguma coisa e diz e acontece. Por exemplo, ele faz um milagre, ele faz um sinal.
Ele realiza alguma coisa, e aí isso parece suficiente, mas o texto vai dizer, não. Porque se no final da sua manifestação miraculosa, ele disser, sirvamos a outros deuses, esse é um falso profeta, porque não está de acordo com a lei de Deus. Eu preciso ter um crivo da verdade, é a lei de Deus. E aqui, irmãos, essa é a grande maravilha. A palavra de Deus, quando revelada historicamente no decorrer de toda a revelação bíblica, ela é progressiva, ela é orgânica, isto é verdade acrescentada à verdade anterior, é verdade acrescentada à verdade anterior, ordenada por Deus, até formar todo o corpo de texto que nós temos, de Gênesis a Malaquias no Antigo Testamento e de Mateus até Apocalipse no Novo Testamento. Mas uma verdade é óbvia, clara, eu penso, no que diz respeito ao caráter orgânico da revelação. A revelação bíblica ela é em forma de semente. Veja, o que eu quero dizer com isso? Você joga a semente e essa semente ela vai crescendo, crescendo até se tornar uma árvore cheia de frutos. Essa semente, dentro dela, contém toda a revelação bíblica. Ela apenas vai agora ser desprendida. Ela vai agora se manifestar em toda a história. Mas naquela semente contém toda a verdade. Naquele caroço, daquele fruto, existe uma árvore cheia de frutos. Aquela árvore cheia de frutos estava naquele caroço. Ora, aquela verdade que foi dita em forma de semente, lá no início da revelação bíblica, ela vai se desenvolvendo até a plenitude. Onde exatamente eu quero chegar com isso? Você vai entender que aqui, já nesse tempo da revelação, e aqui nós estamos terminando Deuteronômio, não é? O final do Pentateuco, você vai encontrar a seguinte declaração. O que Deus vai falar aos apóstolos lá na primeira carta de João, por exemplo. Nós iremos a esse texto posteriormente, mas ele diz aqui as seguintes palavras. Você vai julgar de acordo com a revelação que você recebeu. O que Deus ordenou a você. E ela aqui é suficiente para que vocês julguem o que eles estão dizendo e falando. Porque a lei disse, não servirás, vocês não vão adorar, vocês não vão cultuar outro Deus. Se chega alguém fazendo milagres e diz, tudo isso eu estou dizendo, mas para que vocês se apartem de Deus, esse é um falso profeta. E não pode ser ouvido, em hipótese alguma. O falso profeta, então, se revela com essa força no texto, como nós estamos exatamente avaliando aqui. Duas coisas, então, são importantes nessa parte inicial. Primeiro, não é, a essência é, se você ama a Deus, acima de todas as coisas, você não se submeterá a ninguém, no sentido de culto e adoração, que tenta levar você para longe da verdadeira adoração e do verdadeiro Deus. Segundo, o padrão de julgamento não são os milagres, é a palavra, é a revelação. É a revelação. Você lembra que quando os milagres eram feitos, o coração de Faraó se aquietava. Moisés e Arão faziam o que Deus ordenava. Os magos repetiam alguns dos milagres que eles faziam. Mas mesmo depois que eles não conseguiam mais repetir, o coração deles se apegava na verdade, isto é, eles odiavam a Deus. O fundo de tudo isso era, eles não amavam ao Senhor. E essa é a distinção, quem ama a Deus e quem não ama a Deus. Nesse sentido, e aqui nós voltamos ao nosso texto, nessas três partes específicas, né, que nós podemos dividir da seguinte forma, a estrutura do texto é essa. Você vai ter do verso 1 até o verso 5, do capítulo 13, né,
depois você vai ter do verso 6 especificamente até o verso 11, e depois do 12 até o fim, a outra e última sessão. Então, 1 ao 5 é o profeta, o falso profeta, o 6 ao 11 trata de alguém dentro da família que tenta seduzir ao erro, e do 12 em diante, alguém dentro da própria cidade que tenta levar o indivíduo à prática da iniquidade. Algo que Deus, de fato, abomina na sua palavra. Como é que esse profeta chega no texto, irmãos? Como é que esse profeta chega no texto? Veja a linguagem: sonhador, quando um profeta ou sonhador se levantar no meio de ti. Veja, duas palavras-chave, profeta e sonhador. Lembre-se que sonhador era um termo, era um meio, e o sonho era o meio pelo qual Deus se revelava ao profeta. Lembre-se que José era chamado de sonhador, ele tinha sonhos. Lembre-se que Deus falou a Moisés em Números 12, que ele se revelava aos profetas por sonhos e visões. Então, os profetas tinham sonhos. Eles eram sonhadores, de fato, recebiam revelação de Deus. Então, chegava a ele um profeta ou um sonhador no meio de ti, né, e anunciava um sinal ou prodígio. Veja, um sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio. O que significa isso? Entenda, ele então não anuncia uma palavra, ele anuncia um milagre, ele anuncia uma obra espetacular. E aí o texto diz: suceder o tal sinal ou prodígio de que se te houver falado o disser. Então, veja, se ele disse que faria, e aquilo que ele disse que faria, ele fizer, veja, alguém já estaria preso aqui às suas verdades. Ele falou que faria, e o que ele falou aconteceu. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: isso é uma questão hipotética, porque se aqui é a grande força do texto, quando um profeta assim chegar, né? Então, ele está estabelecendo aqui uma realidade que provavelmente não seria difícil acontecer, mas nós sabemos que já aconteceu em alguns casos. Mas ele está levantando uma hipótese aqui para chegar no âmago da questão. Se chegar um profeta ou sonhador aqui, e o que ele falar, dizendo que fará sinais e prodígios, e ele fizer tal sinal e tal prodígio, o que é que vai acontecer com ele? Veja agora no verso 2, e sucedeu tal sinal ou prodígio, de que te houver falado e disser, aí vem agora a doutrina, e ele te disser, vamos após outros deuses, vamos após outros deuses que não conheces, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras deste profeta ou sonhador. E aqui o texto diz: o Senhor está colocando você à prova. Essa palavra é fundamental. O Senhor está te provando. Em quem você confia? O Senhor, de fato, está te provando. Ele lança um veneno que antes foi nutrido por uma expectativa de milagres. As maiores heresias dos nossos dias surgem nos contextos de prática de grande milagre. Quantas pessoas, irmãos, hoje estão presas à adoração de pessoas, indivíduos, porque disseram ter recebido da parte dele uma bênção. Disseram assim: nós recebemos dele um benefício, nós pedimos e ele nos deu. Só que o final da fala dele é: se curve diante de mim, peça a mim, me adore. Os apóstolos, quando curavam alguém, como no caso de Atos, aquele que foi curado se curvou diante deles, dizendo, se curvou e eles se curvaram e adoraram os apóstolos. E eles disseram: levanta-te, nós somos como qualquer um de vocês.
levanta-te. Como o anjo lá em Apocalipse disse a João, adora somente a Deus. Eu não estou fazendo isso para você me servir. Você imagina a lógica e o aprisionamento que muitos se encontram porque não conhecem a verdade e por não conhecerem a verdade dizem ter recebido de alguém um tal benefício e esse alguém é capaz de levá-los para longe de Deus, para a idolatria. E aqui veja, eles arrancam a pessoa para a prática daquilo que é contrário ao ensinamento da palavra de Deus e eles estão ali escravizados por toda a sua vida. As suas palavras cancelam todas as suas boas obras e maravilhosas obras. O que eles proferem contradiz a palavra de Deus. A credibilidade de um profeta não está nos milagres que ele faz, mas na verdade que ele ensina, à luz das Escrituras como reveladas. Não se deve submeter. O verso 3 diz, a palavra é clara, não ouvirás as palavras desse profeta. Não ouvirás as palavras desse profeta. Lembro-me do Senhor Jesus Cristo falando o sermão profético em Mateus. Ele diz que muitos surgirão fazendo sinais e prodígios. E ele diz, não creiais. Não creiais. O Senhor chamando os homens à incredulidade. O autor da minha fé disse, não creia. Ele diz, não escute. Não atente para suas palavras. Por que isso, irmãos? O Senhor está testando o seu povo. Que maiores obras alguém pode fazer por ti do que aquela que está na própria entrega da lei que diz, eu te tirei da casa do Egito, da casa e da terra da servidão. Foi que mais vocês pretendem ver? Eu esmaguei Faraó e seu exército diante dos seus olhos. O que mais vocês precisam ver? Apenas atentem para a minha palavra. As palavras são bem interessantes porque, veja o verso 5, por favor, ele diz, as palavras são essas, esse profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito, e vos resgatou da casa da servidão para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Lembre-se, a linguagem é interessante, ele quer tirar vocês desse caminho. Esse profeta, o sonhador será morto, pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus. O que foi que ele fez? Ele tirou vocês do Egito, da casa da servidão. Ele resgatou vocês de lá. Para quê? Para vos apartar do caminho, ou melhor, para que vocês andem no caminho que ele mesmo ordenou. Esse profeta deseja tirar vocês desse caminho. É por isso que aqui é uma provação, entende, irmãos? Isso é um teste. Esse é o grande teste da vida que nós enfrentamos. Que palavra que veio a mim, que diz, que sussurra aos meus ouvidos e diz para que eu não adore mais a Deus, para que eu sirva a outros deuses,
para que eu me submeta a homens dessa terra. É óbvio que nenhum milagre poderá ser tratado dessa maneira se o fim dele é me conduzir para fora do Evangelho. É por isso que você não tem pessoas que se dizem milagreiros hoje, que estão corroborando com a doutrina dos apóstolos. E os milagreiros hoje estão ensinando outra doutrina, porque é próprio da lógica deles. Eles precisam, para ensinar a nova doutrina, a pegar as pessoas que amam aquilo que vem, não amam a palavra. Perceba isso, irmãos. O Senhor não era apenas o seu Senhor, ele está dizendo, mas ele era o Salvador deles. Isso é importante porque se eles se voltaram contra o Senhor, eles se voltaram contra o seu Salvador e contra o seu Senhor. Ir após outros deuses é trocar o Deus verdadeiro com o poder salvífico que ele revelou por deuses que não podem salvar a si mesmos, muito menos os seus adoradores. Lembro-me John Knox, o pai do presbiterianismo. Era escravo e estava sendo levado num navio, e a história é bem interessante quanto a isso. Então, chegou alguém com um santo diante dele e disse, beije o santo. E John Knox, para que ele salve vocês. John Knox pegou o santo e jogou no mar e disse, deixa ver se ele primeiro consegue salvar a si mesmo, depois ele vem me salvar. Ele não pode, ele vai afogar-se. Ele não tem força. Ele tem olhos, mas não pode ver. Ele tem ouvidos, mas não pode ouvir. Ele tem mãos e não pode, braços e não pode nadar. Ele não pode salvar a si mesmo. Quando nós transferimos isso para o contexto cristão, irmãos, não há nada que possa constituir mais claro um critério contrário ao ensinamento bíblico do que a tentativa clara de extrair por meio de milagres a adoração a outros deuses, como na antiga aliança. Eu queria levá-los para o texto de 1 João, por favor. Abra sua Bíblia comigo mais uma vez. Primeira carta de João, capítulo 4, por favor. Primeira carta de João, capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim, amados, não deis crédito a qualquer espírito. Veja, é como uma advertência neotestamentária para aquela advertência do Antigo Testamento. Não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Primeiro crivo, veja, irmãos, esses espíritos aqui são falsos profetas, são sonhadores, e eles chegam, veja, e é interessante, como é que eu provo? O sobrenatural é uma realidade, mas eu não sei se tudo que é sobrenatural vem de Deus. Nem todos vêm de Deus, então como é que eu sei que vem de Deus? Como é que eu sei que esse profeta vem de Deus? E aqui o crivo não é pelos milagres que ele faz. Veja, no final dessa obra desses falsos profetas, ele vai dizer, Jesus Cristo não veio em carne. Ele vai dizer, Jesus Cristo não é Deus.
ele vai arrazoar, ele vai criar uma lógica e vai enlaçar você no erro fatal. Jesus não é Deus. O espírito que não glorifica a Cristo não procede de Deus. Segunda coisa importante, ainda na sequência do texto: filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão falam da parte do mundo, e o mundo o quê? Os ouve. E aqui é o grande ponto: o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus nos ouve. E aqui é só uma distinção clara. Esse nos aqui, esse nós aqui no caso nos, se refere-se aos apóstolos. Esses são aqueles que escutam a doutrina dos apóstolos. Se você não segue a doutrina dos apóstolos, você não conhece a Deus. Se você não ouve, é por isso que lá em Deuteronômio ele vai dizer: não ouvirás, não escutem o que ele tem para lhe dizer. Porque se você escutar o que ele tem para lhe dizer, é uma prova que você é do mundo. Em outras palavras, você vai ser lançado para fora. Escute o que Deus tem para lhe dizer. O povo, essa é a marca do Evangelho, as minhas ovelhas escutam a minha voz. O povo de Deus ouve a voz do Senhor na sua palavra. Mas a pior parte vem agora. O profeta é fácil apedrejar, mas ele quer saber se nós amamos a Deus mesmo, em relação à nossa família. Verso 6, voltemos ao texto, por favor. Verso 6 de Deuteronômio 13. Voltemos ao texto, por favor. Ele diz assim, capítulo 13, verso 6, a partir do verso 6 de Deuteronômio diz a palavra de Deus assim: se teu irmão, filho de tua mãe, ou teu filho, ou tua filha, ou a mulher do teu amor, ou teu amigo que amas como a tua alma, te incitar em segredo, dizendo: vamos e sirvamos a outros deuses, que não conheceste, nem tu, nem teus pais. Dentre os deuses dos povos que estão ao redor de ti, perto ou longe de ti, desde uma até a outra extremidade da terra. Desde uma até outra extremidade da terra. Há uma lei clara dentre os mandamentos que diz: honra teu pai e a tua mãe, não adulterarás. É um princípio claro do respeito à família e ao casamento, às relações marido e mulher. A responsabilidade moral e legal para com a família, entretanto, ela está acima de liberdades individuais e direitos. Impressionante na tese da lei judaica. Embora a família tenha prioridade sobre o indivíduo, a lealdade pactual a Deus, ela tem prioridade sobre ambos. Eu não vou buscar o meu prazer individual em detrimento da responsabilidade moral que eu tenho com o próximo. Eu não vou buscar o meu prazer para destruir o meu casamento. Eu tenho que buscar o aspecto moral, legal do meu casamento. Eu preciso zelar pela fidelidade dentro da minha família. Então, os meus prazeres pessoais não podem estar acima da minha relação pactual. Essa é uma lógica que nós somos chamados sempre e somos desafiados sempre. Não busque cada um que é propriamente seu. Não viva para si, viva para o outro, ame o próximo. Esse é o princípio bíblico. Mas isso tem seu limite. Qual o limite?
quando ambos colocam em xeque o primeiro princípio, amar a Deus acima de todas as coisas. É por isso que o Evangelho diz: aquele que amar mais ao seu pai, mãe, irmãos, esposa, famílias, aquele que amar mais do que a mim, aquele que não deixá-los por mim, não são dignos, esse não é digno de mim. O mesmo Deus que poderosamente diz: ame a sua esposa e dê sua vida por ela. O mesmo Deus que diz: eduque o seu filho no temor do Senhor. Ame os seus filhos. Diz para a esposa: ame o seu marido. É o Deus que diz: se o amor da tua vida, se o teu filho disser, vamos após outros deuses. O que está em jogo aqui é: quem eu amo mais? Quem é, de fato, o amor da minha vida? Moças, vocês que planejam casar, temam a Deus dessa maneira. Busque um marido que, antes de qualquer coisa, seja servo do Senhor, acima de tudo, para que você nunca escute dele: vamos após outros deuses. Precisamos ter cuidado. Quando a vida da família e a lealdade pactual se misturam, se interrelacionam, há uma bênção muito grande. Mas quando elas são colocadas em conflito, não existe tensão mais horrorosa e terrível do que essa, do que você ter que rasgar a própria carne. Do que rasgar a própria carne. O indivíduo, ele deve buscar ser fiel a Deus, seja por mera profissão de fé ou por obediência ao chamado de Deus. Ele deve seguir ao Senhor, não apenas falando, mas ele precisa demonstrar isso dessa forma. Quem traiu a Cristo foi seu melhor amigo, ou melhor, desculpe, o amigo próximo, o que levantou o calcanhar contra ele, é o que comia com ele à mesa. Interessante que ele disse aos seus discípulos que eles sofreriam oposição dessa na vida. Ele chegou a dizer sobre a família, que seria, como acabamos de citar o texto. Nunca a lei de Moisés, nem o próprio Senhor, pode ser chamado de antifamília. Mas eles eram anti-idolatria. Nunca se dirá do nosso Senhor, ele é antifamília. Mas ele vai dizer: eu sou anti-idolatria. E essa é a forma mais sutil de idolatria, a família. É a idolatria escondida. É aquela lealdade íntima dentro de casa, em que eu posso até mesmo não mais servir a Deus por causa da minha lealdade e o medo de perder alguém da minha família. O Senhor nos ensina certamente a ter paciência, respeitar
O que está sendo dito aqui não é o indivíduo que casou e a mulher não é crente, ou o marido não é crente, ele tem que se apartar. Não, nada disso está sendo ensinado aqui. Porque lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, ele vai dizer, se o incrédulo quer viver, que viva, não se aparte dele. Pelo contrário, nós somos exortados quando uma parte incrédula, não é? E a outra parte é aquela que crê no Senhor. Quando o incrédulo não quer se apartar, o crente jamais deve ser aquele que vai se apartar da esposa ou do marido. Não é isso que a Escritura ensina. É óbvio, entretanto, o que está sendo dito aqui é outra coisa. Não é simplesmente viver com alguém incrédulo em casa. É alguém que está dizendo a você, vamos seguir ao outro Deus. Nós vamos agora andar segundo outros deuses. Nós vamos fazer o que agrada a outros deuses. Vamos esquecer o teu Deus. E qual a lógica disso? Aí vem a última sessão. A tentação da apostasia pública, é assim que termina a sessão. Homens ímpios, eles afetam uma cidade. Não é? Veja, começa com um profeta, entra na minha casa, agora se espalha por toda uma cidade. A cidade inteira é pagã e até mesmo idólatra. E o texto é tão claro, veja, a partir do verso 12, a linguagem diz assim, quando em algumas das tuas cidades que o Senhor teu Deus te dá, para ali habitares, ouvires dizer que homens malignos saíram do meio de ti e incitaram os moradores da sua cidade, dizendo, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceste, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo que tal abominação se cometeu no meio de ti, então certamente ferirás a fio de espada os moradores daquela cidade. Uma coisa é bem importante, irmãos, aqui no texto, porque né, esse termo homens ímpios, como está colocado aqui, que eles chegam, estão na cidade, não é? E eles eram como pessoas sérias, mas na realidade são ímpios. E eles começam a instruir a cidade a voltar à prática de Canaã. Entende? Eles estão aqui na terra de Canaã, onde havia prática de idolatria, mas alguns homens ímpios ficaram ainda e eles querem incitar de volta à prática dos cultos cananeus. O Senhor colocou proteção, colocou leis, colocou ordem, a tal ponto que não é porque ouvi falar que eles vão ser mortos, não. O texto diz, você vai fazer um julgamento justo. Veja o texto, ele diz assim, no finalzinho do verso, no verso 13, início do verso 14, vamos e sirvamos a outros deuses que não conheceis, então inquirirás, investigarás e com diligência perguntarás, e eis que se for verdade e certo, que tal abominação se cometeu no meio de ti, veja, você vai ter plena certeza de que isso aconteceu. Provas, perguntas, questionamentos, você vai inquirir. Se for provado, então eles devem ser condenados também. Completamente condenados. Se os israelitas aqui escolheram ou escolhessem ir segundo o caminho dos cananeus, segundo os seus deuses e o culto que eles prestavam, então Deus faria com os israelitas, individual e em comunidade, exatamente o que ele fez aos cananeus. Ele destruiu os cananeus. E se Israel se torna como os cananeus, eles também serão destruídos. A razão por qual Deus destrói os cananeus é pelo pecado de idolatria que estava no meio dele. Nunca mais essa cidade seria reconstruída. Mas caminhando para o fim, deixa eu lhe dizer alguns pontos que eu quero destacar, além de toda essa realidade que acabamos de ver. Como que a tentação de alguém nos levar para longe de Deus, na realidade, ela encontra o seu maior inimigo, não fora, mas dentro do coração. É o falso profeta que guia porque Deus diz assim, eu farei isso para provar você. E lembra que no capítulo 8 ele disse,
Eu fiz vocês passarem por tudo isso para te provar e saber o que estava no teu coração. Aqui, essa é uma forma. O pecado, a idolatria começa aqui dentro do nosso coração. Não começa com a voz de um falso profeta, mas é daquele que ama ter os seus ouvidos satisfeitos, que ama ouvir o que agrada ao seu coração, aquele que busca satisfazer a sua vida nesse mundo. Quando chega o falso profeta, aquilo desce como um mel. O Senhor está provando o nosso coração. Seja um profeta falso, seja alguém dentro da minha casa, sejam homens ímpios na cidade. Tudo começa no meu coração. É aqui que o ídolo precisa começar a ser destruído. Eu preciso destruir os ídolos do meu próprio coração. Onde o meu coração repousa, onde eu encontro satisfação, qual é a alegria da minha alma, o que é que me traz paz, onde eu encontro consolo. Veja onde é, se não for o Senhor. Esses postes ídolos precisam cair. Mas um segundo ponto importante que eu gostaria de frisar, quando nós olhamos para a severidade de um capítulo como esse, da linguagem desse capítulo. E nós não vivemos mais debaixo de um Estado teocrático como o Estado de Israel. E é importante fazer essa distinção. Aqui é a lei civil ligada à lei moral. Se nós tivéssemos uma lei que submetesse à lei de Deus, certamente a pena de morte, como diz Matthew Henry, seria uma pena própria para aqueles que tentam trazer idolatria para dentro do povo de Deus. Mas isso é próprio do Estado, não é próprio da igreja. O papel da igreja não é tirar a vida das pessoas que vivem nesse pecado. A igreja disciplina os seus membros, a igreja tira da comunhão, a igreja tira da mesa do Senhor. Eles são desligados do corpo nessa forma. Essa é a maneira que a igreja determina isso nos nossos dias. Mas a linguagem, ela às vezes nos incomoda. Então, muitas vezes, é interessante porque muitas vezes as pessoas leem o Antigo Testamento e falam, é uma linguagem muito dura. Vai se pregar no Antigo Testamento, é uma linguagem muito dura. Por que esse tipo de linguagem? Por que tem que matar esses profetas? Veja a mãe, o irmão, o marido, a esposa. E tudo começa com a nossa dificuldade de cantarmos os salmos imprecatórios, por exemplo. Eu já vi alguém fazer crítica dizendo, a igreja do pastor Paulo, quando diz assim, quebra os queixos dele, eles cantam com alegria, mas quando é outras coisas eles cantam meio com tristeza. Parece que tem prazer em ver violência. Não, irmãos, isso é um erro. Mas é estranho uma sociedade que desaprendeu a linguagem dos salmos imprecatórios. E sabe por que isso acontece? Literalmente, C.S. Lewis certa vez disse assim, se nós não estamos mais confortáveis com os cânticos de imprecação, não é por causa da nossa grande sensibilidade cristã, diz ele. Não é porque nós ficamos mais humanos, não é porque nós nos tornamos tão amorosos, não é porque nós somos crentes que são tão soft nessa sociedade. Ele diz, não. É por causa da nossa apatia moral pálida. Essa é a palavra. Uma apatia moral. Nós não sentimos mais a paixão,
do salmista, de como Deus deveria lidar com o mal e com o malfeitor, e como Deus deveria vindicar a sua própria honra e glória. Nós não respondemos ao idólatra ou aquele que blasfema com maldição, mas nós respondemos com os nossos ombros, desprezo no olhar, mas não com a palavra de Deus. Nós não podemos mais nos identificar com as escalas de prioridades de Deuteronômio 13, se nós, irmãos, não apreciarmos o valor da palavra de Deus e da vida humana. E muito menos nós perdemos a apreciação pelo senso da majestade de Deus e da sua santidade. Nós perdemos isso. Então nós negociamos com a idolatria. Nós deixamos a nossa vida ser guiada para a morte. E nós queremos dialogar, e nós ouvimos um discurso do politicamente correto que entrou na igreja, e nós não conseguimos mais manifestar o que Deus diz na sua palavra, quando Ele diz que destruirá todo aquele que pratica tal pecado. Nós não conseguimos mais. A igreja ocidental, irmãos, não admite mais isso. Privatizou a religião agora está restrita a uma área, então isolou, saiu da política, saiu da moral, saiu da arte, saiu da economia, saiu da vida, saiu da família e deixaram ela dentro de uma areazinha pequena para cada um sozinho em casa pensar. Ela não pode mais se envolver em outras áreas. Isso a cultura fez conosco e nós tornamos a verdade de Deus imobilizada num lugar onde ela não pode mais se comunicar com nada. Ela não mais dita as regras do mundo. Isso é religião, cale sua boca. Você chega na universidade, o professor vai lhe dizer: deixe sua religião lá fora, aqui é ciência. Mentira! Ele quer lhe enganar. Ele quer dizer para você no final da aula dele: venha, sirva aos meus deuses. Venha, se curve ao meu Deus. Esse falso profeta, não escute o que ele tem para lhe dizer. E como o Provérbios diz: filhos, escutem o ensinamento do seu pai e da sua mãe. Preste atenção no que eles dizem a vocês. Sem dúvida alguma, a nossa sociedade está desfalecendo. E a igreja cada vez mais idólatra. E não temos aprendido a ouvir a Deus e não os falsos profetas. Marido, se você ouvir a Deus e não a sua esposa, esposa, se você ouvir a Deus e não o seu marido, você vai fazer o bem à sua casa e aos seus filhos. Não escute os que tentam desviar você do caminho do Senhor. Porque é caminho de perdição. É caminho de destruição. E o Senhor já disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Venha por esse caminho. Venha por esse caminho.
eu vou abrir as portas para você habitar onde eu habito e morar onde eu moro. A minha igreja, a minha casa e a minha sociedade estão em perigo se não ouvirmos a voz daquele que diz: nada podeis acrescentar nem retirar do que vos foi revelado. Vamos curvar nossa cabeça diante do Senhor mais uma vez, irmãos. Te damos graças, Senhor, pela bênção de podermos ouvir a Tua voz nessa manhã. Podermos clamar ao Senhor. Clamando ao Senhor socorro. Porque nós, se não for a Tua graça, se não for a Tua bondade, Senhor, nós teremos os nossos ouvidos desviados da verdade. Se não for o Teu cuidado, a Tua misericórdia, nós perderemos o passo e seguiremos o caminho da morte. Então nós clamamos ao Senhor: sustenta-nos, guarda-nos, conduze-nos, mostra-nos o Teu caminho, dirige os nossos passos, livra-nos do mal, socorre a nossa alma, abençoa a nossa casa e a nossa família, para que todos na nossa casa, a uma só voz, todos, ó Senhor, possamos dizer como Josué: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.